Deixa eu abrir de novo. Estão vendo? Ou não? Eu estou vendo você. Só eu? Então vocês estão vendo, tô com a melhor imagem. Tô brincando, tá, gente? Claro. Ô, professor, você já corrigiu a VA? Já corrigi e vou lançar as notas amanhã. Ok. Um monte de VA para corrigir. Nossa, um monte de coisa. Agora já estão vendo já a minha tela? Agora sim. Beleza. Então, olha só, como a gente já havia dito, né, aí no início da nossa aula, a gente vai falar hoje sobre reorganização societária, que também é chamada de combinação de negócios, tá? E nessa combinação de negócios, a gente vai falar sobre a incorporação, sobre a fusão e sobre a cisão. E aí a gente vai descobrir aí o que quer cada uma delas, né? Algumas vezes pode ser que uma ou outra vai confundir, né? Porque são conceitos muito próximos um do outro, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode distinguir, né? O que é uma corporação e o que é uma fusão. A cisão é mais fácil da gente identificar, né? Mas às vezes a gente confunde a fusão com a incorporação, tá? Então vamos lá. Começando aí na questão dos aspectos legais. Pessoal, a gente tem uma outra série, né, de informações de aspectos legais que vamos ver se vai dar tempo da gente falar, né? É uma parte, essa parte de aspectos legais é uma parte um pouco mais teórica. Ela é um pouco mais cansativa, porque ela tem assim uma série de questões de regras, como esse tipo de combinação de negócio ele acontece, né? Que a gente tem que montar uma comissão, essa comissão ela tem que pedir autorização algumas vezes para o CAD, a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Ou até mesmo uma outra autorização para órgãos, né, competentes para poder autorizar ou não autorizar essa combinação de negócio, tá? Mas basicamente, toda e qualquer empresa, ela pode acontecer a fusão, cisão e incorporação. O que acontece de diferente? Dentro desses tipos de empresa, né? Na verdade, de combinação de negócios, a gente tem essas combinações de negócio que pode acontecer em empresas, né? Que tem o capital aberto, né? Que são aquelas empresas que deixa eu só todo mundo. Isso, deixa eu voltar para cá. Isso. Estão vendo de volta a minha tela? Então? Sim, então, olha só, qual que é a diferença, pessoal? A gente tem as empresas, né? Empresas de um porte um pouco maior, que são as empresas que a gente chama de companhia aberta. E essas empresas de companhia aberta são aquelas em que ela negocia o capital, as ações dela na Bolsa de Valores. Tá? Essas empresas que são negociadas na Bolsa de Valores, elas vão obedecer os aspectos legais, né, que vão nortear qualquer tipo de combinação de negócio pela instrução da CVM, tá? Que é a instrução 319. Dentro dessa instrução, o que vai acontecer? A gente vai conseguir ver todo o tratamento contábil e até mesmo jurídico de como essa fusão, a cisão e a incorporação ela vai acontecer, tá? Para as empresas que não têm capital aberto, ou seja, essas que não são negociadas na Bolsa de Valores, né, a lei que vai nortear é a Lei 6.404. Tá? Que é a Lei das Sociedades Anônimas, que ela vai trazer todos os aspectos ali, tanto legal quanto contábil, né? Como deve acontecer essa fusão, a incorporação e a cisão, seja ela total ou parcial, tá? Isso é muito importante a gente saber.
que acontece? Como essa parte, como eu disse, essa parte teórica é uma parte extensa, é uma parte um pouco mais teórica, e ela vai falar mais da parte burocrática do negócio em si, né, dessa fusão. Eu vou deixar essa parte teórica como uma atividade para vocês lerem nesse próximo horário aí, que é ver realmente esses aspectos legais mais entre linhas, tá? E aí a gente faz exercícios dos aspectos legais, porque elas, na verdade, são só normas, né? É a lei mesmo, o que fala, o como que tem que acontecer e tudo. E aqui no nosso encontro a gente vai se atentar um pouco mais para a parte prática mesmo dessa combinação de negócios, tá? Ô, professora, Sim. Transformação não entra, não? Pois é, a transformação ela já vai estar dentro aqui da cisão e da incorporação e da fusão. Você vai ver que isso tudo aí vai englobar, né? Que são as principais formas de combinação de negócio. Não entendi. Então, no caso, a transformação ela está dentro da fusão, cisão e da incorporação? Ela não é diferente? Não, ela não vai ser diferente. Tá? Na verdade, hoje a gente nem utiliza mais os termos de transformação. Isso era termos, né, antigo que a gente que existia, né, na parte contábil, mas hoje as principais formas de combinação de negócio são a fusão, a cisão e a incorporação. Aí no caso aí da cisão total e parcial. Tá? São os principais hoje que a gente são as principais combinações de negócio que pode acontecer hoje no mundo corporativo, tá? Que são os mais aplicados. Ok. Então olha só, aqui eu trago para vocês algo bem básico, né, em relação a essa questão. A gente vai começar primeiro pela incorporação. A incorporação, gente, como eu estou dizendo aí para vocês, né? No caso de empresas que não são de capital aberto, né? Ela vai estar sujeita à Lei 6.404, né? E o artigo 22 da Lei 6.404, onde diz o que onde que a gente vai encontrar o conceito do que é incorporação. Que a incorporação vai ser uma operação, né, no qual uma ou mais empresas, né? E o que vai acontecer com elas? Elas serão absolvidas, né? Absolvidas por uma outra. E essa empresa que vai absolver essa outra, né, que a gente chama da sociedade incorporadora, ela vai suceder em todos os direitos e obrigações dessas empresas que foram absolvidas. Tá? Então, a gente tem lá, um exemplo, a sociedade A, que é incorporadora, e ela vai incorporar uma sociedade, a outra empresa que a gente está chamando de sociedade B. E na incorporação, pessoal, qual que é a diferença? Essa sociedade que está sendo absolvida, ela vai ser completamente extinta. O patrimônio dela, ela não vai mais existir e vai pertencer 100% à empresa A, que é aquela que está incorporando. Ok? Entendido isso aqui? Sim. Então tá. Então o que acontece? Para isso acontecer, né, a gente é necessário ter uma assembleia geral dessa empresa que vai ser incorporadora, né? E aí vai se instalar um processo, um protocolo de incorporação dentro daquela sociedade, tá? Que tem que autorizar esse aumento de capital, porque esse aumento de capital é essa absorção mesmo dessa empresa que está sendo incorporada, tá? E aí, como vai ter que ter essa autorização e esse aumento de capital vai ser através de uma absorção, vai ser necessário instalar uma outra comissão que vai precisar ser destinado um perito técnico para poder fazer a avaliação, né, tanto dos ativos dessa empresa que vai ser incorporada e para ele fazer toda a avaliação. Vai fazer a avaliação patrimonial, o valor da empresa, o valor dos ativos, calcular os valores dos passivos,
tá? E então esse perito ele vai ser responsável, inclusive, para poder fazer a parte de justificação aí desse aumento de capital e dessa absorção, beleza? Ok, gente? Pessoal? Sim. Então, beleza. Então, olha só. Então, oi? Ok. Beleza. Então, olha só, essa empresa que vai ser incorporada, ou seja, a sociedade B, né? Ela precisa também aprovar esse protocolo, tá? Que vai autorizar os administradores da empresa A absolverem e praticar todos os atos necessários para que essa incorporação ela aconteça. Tá? Por que ela tem que autorizar? Porque essa empresa A, que é incorporadora, ela está absolvendo e, como a própria lei diz, ela vai pegar todo o patrimônio e vai suceder ali aquela empresa B. Ela vai suceder tanto nos direitos quanto também nas obrigações isso dessa empresa. Beleza? E aí, quando ela autoriza essa empresa B, os administradores, né, da empresa a fazer todo esse trâmite, né, isso aos poucos, com a aprovação do perito, essa comissão também de incorporação, todos os bens vão sendo transferidos ali até que essa empresa B ela seja completamente extinguida, tá? Então, aí essa empresa B, ela literalmente acaba, e aí a gente precisa também fazer o arquivamento nos órgãos reguladores dessa empresa B, que ela vai literalmente deixar de existir a partir dessa incorporação que vai acontecer. Ok? Isso é automático? Não, isso não é automático, não. Normalmente é um processo longo, né? Porque até Pois fazer... mas até que finalize. Quem dera se fosse automático, isso aí você tem que dar baixa em junta. É isso aí. Não, pois é, mas até que finalize, qual que é a situação da sociedade B em relação a... em relação a B você explicou. Isso, a sociedade B, ela vai literalmente deixar de existir. Então, naquele primeiro momento, onde que se instala ali aquele processo de incorporação, ela literalmente, aí, por isso que no parágrafo 2, né, aí da lei, o que ela fala? Que a sociedade que está sendo incorporada, que é essa sociedade B, ela precisa, né, tanto aprovar esse protocolo da incorporação e autorizar esses administradores a fazer todos os trâmites. Então, no decorrer, o que vai acontecendo? Os administradores da empresa A vai transferindo todos os ativos e todos os passivos para a empresa B, para a empresa A, até chegar ao ponto que a empresa B ela não tenha mais nenhum patrimônio. Tá? Então, ela não tem nenhum patrimônio mais, ela só tem ali um CNPJ, né, puro, sem nenhum ativo, sem nenhum passivo, nem nada. Aí sim, ela vai dar entrada, né, no processo do arquivamento daquele CNPJ, né, daquela empresa, que é a A, que ela foi literalmente extinguida ali naquele processo de incorporação. Entendeu? Enquanto isso, o Ramon, a empresa B, ela não vai fazer mais nada, tá? Ela não vai praticar nenhum ato de administração, nem nada. Por quê? Porque ela literalmente já foi incorporada pela sociedade A. Daquela que está sendo a incorporadora. Ô, professora, a sociedade B, no caso, ela perde toda a autonomia? Perde toda a autonomia, porque a incorporadora ela perde toda a autonomia ali, né? Porque ela está literalmente nesse processo de incorporar. Então, pessoal, assim, para poder chegar. Oi? Eu não autorizo. Falhou aí. Não autorizo. Se acontecer qualquer coisa. É alguém que está com o áudio aberto. Tá. Eu achei que era você que estava me perguntando, desculpa. Então, o que acontece? Até chegar nesse ponto de virar e falar assim, não, vamos iniciar a incorporação. Isso, gente, acontece em várias reuniões, que é onde acontece esse comitê, e conversa, né, essas duas empresas. Para que isso aconteça,
tem que ter algo, né, que realmente seja compensador para que essa incorporação ela ocorra, e que essa empresa, né, que é a sociedade B, ela literalmente esteja disposta a ser extinguida para poder existir só a A. Tá? Então, nessa questão aí também vai acontecer vai acontecer rearranjo, né? Vamos dizer assim, inclusive de patrimônio, né? Porque a sociedade B, ela vai perder todos os poderes, mas como ela está sendo incorporada ali, né? Aí vai depender do negócio que foi feito. Se os sócios da sociedade B, se eles vão sair da sociedade A, algumas vezes, né? Esses sócios podem permanecer na sociedade ou não, mas o que vale mesmo é que essa empresa A engole, vamos dizer assim, totalmente essa empresa B, e essa empresa B ela deixa literalmente ali de existir e passar a ser só essa empresa A mais forte, mais robusta. Ok? Ok, gente? Ok, professora. Ok. Beleza. E agora a gente precisa pensar, olha, por que acontece uma incorporação? Porque tem que ter uma intenção ali, né? Normalmente as principais intenções são unir atividades e esforços, né? Por exemplo, você tem uma empresa mais ou menos do mesmo ramo, da mesma atividade, que para eles vai ser muito mais vantajoso unir as forças do que ficar competindo no mercado, né? Então, talvez isso vai ser mais lucrativo para a empresa. Então, aí se pensa na possibilidade de incorporação. Outro aspecto também que é relevante no caso da incorporação, que agrega valor de mercado. Por quê? Você se torna uma empresa mais forte, né? Com uma marca mais potente. Bem antigamente, gente, teve a incorporação, era da... Ai, gente, agora fugiu agora o nome das empresas para mim, que na verdade se tornou a Unilever, né? Que é uma grande empresa aí que oferece vários produtos, né? Antigamente eram várias empresas que competia no mercado, e acabou acontecendo toda a incorporação e se transformou somente na Unilever. Essas outras empresas deixaram literalmente de existir e a Unilever passou aí a competir no mercado, e a marca Unilever agregou muito mais valor de mercado, né? A gente vai ver também aí um outro exemplo de incorporação na prática. No caso da JBS, Ambev, essas empresas também é exemplo? Também. Entendeu? Que antigamente, antes da Ambev, deixa eu lembrar, gente, quem que era. Que a Ambev também incorporou e se transformou na Ambev. Era 2 cervejas. Lembra aí o pessoal cervejeiro aí? Que eu não bebo, então não vou lembrar. Antártica. Isso. E a... Skol? Não, Skol não. Skol não, ainda Kaiser. Eu acho que era... Kaiser. Eu não lembro qual eram as 2 cervejas, né? Mas elas, na verdade, elas se uniram e acabou se transformando aí na Ambev, né? Um outro motivo também que pode acontecer, gente, é a questão de aumentar a participação no mercado, né? Então, assim, às vezes é mais fácil acontecer uma incorporação para poder falar assim, não, o mercado, eu tenho X% do mercado, ou seja, você fortalece a empresa, agrega valor e acaba conseguindo uma fatia maior do mercado. E dentro dessa estratégia, o que acontece, gente? Há uma redução de custos incrível. Por quê? Porque você, às vezes, consegue aproveitar a capacidade produtiva lá de ambas as empresas, né? Funcionários também. E você consegue reduzir, por exemplo, alguns quadros, alguma coisa do Parque Fabril, e consegue reduzir custos. Reduzindo custo, você acaba tendo um produto mais competitivo no mercado, né? Então, isso também é uma grande vantagem aí no caso da incorporação, tá? E na questão aí também da junção de nomes fortes, né? Por exemplo, hoje, né? Não tem muito a ver assim, com
tanta coisa no mercado, né? Mas eu estava fazendo uma imersão de um trabalho, de uma consultoria que é a empresa que eu trabalho, a gente vai fazer para a Eletronorte, né, lá no norte. E aí acabou que hoje a gente descobriu que a Eletronorte, ela incorporou, né, ela comprou 100% ali da Amazonas Energia, né, que é um grupo também, e acabou ali incorporando. Então, quando você pega duas empresas grandes assim, né, de nomes significativos naquele mercado de atuação deles, eles se juntam, se tornando muito mais forte aí no mercado, tá? Para poder competir. Um exemplo disso, gente, é a Vivo e a Telefônica, né? A gente sabe que a Vivo, ela incorporou, né, a Telefônica em 2011 e ela acabou se tornando, se consolidando, né, uma das principais, ou a maior, na verdade, operadora de telefonia aqui do Brasil. Né? Tanto no número de cliente, quanto no número de receita, né? E hoje também eu acredito que na parte do serviço, né, gente? O serviço da Vivo é infinitamente melhor, por exemplo, do que a Oi. A Oi também, né? A gente não pode estar nem comparando ela muito, não, porque ela está em um processo bem Ruim. de recuperação social e tudo, então serviços prestados não estão sendo tão bons, né? A gente tem outros concorrentes aí, né? Que a gente tem a Claro e tem a TIM também, né? Mas a Vivo entrou com força total para poder competir aí, né? E ela só se tornou essa gigante que ela é hoje quando ela acabou incorporando a Telefônica. Eu não lembro, né, se também é da mesma época de vocês, né? A Vivo ela era muito forte aqui em Minas Gerais, logo quando ela comprou a Telemig Celular. Que antigamente aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, quem era forte era a Telemig Celular. Alguém lembra da Telemig? Lembro, professora. Então, a Telemig. Eu trabalhei lá com 16, 17 anos. Então, né, trabalhou na Telemig. Então, a Vivo incorporou ali a Telemig, né? E aí ela foi crescendo, foi tomando força no mercado e foi incorporando outras até ela se tornar gigante do que ela é hoje, né? Então, esse aí é um exemplo de incorporação, tá? Então, gente, o mais importante para a gente saber nesse momento, e é algo para a gente poder aplicar nas questões contábeis, é que na incorporação, a empresa que está sendo incorporada, ela deixa de existir. Tá certo? Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, olha só, na incorporação, ela vem e vai tomar ali o todo e ela vai ser uma única empresa, tá? Ela vai ser o todo ali, essa incorporadora. Tá? E o nome que prevalece é da empresa mais forte ou esse nome se transforma em outro? Aí, normalmente, o nome que prevalece, normalmente, é da empresa que está incorporando. Um exemplo disso é a Vivo e a Telefônica. A Telefônica, literalmente, ela deixou de existir e permaneceu a Telefônica. E permaneceu a Vivo. Tá? Normalmente, o nome que prevalece é a empresa que está incorporando. Professora, mas igual no caso da Unilever, surgiu uma nova marca, você falou aí. Aí, nesse caso, eles optaram por elaborar uma nova marca. Isso, elaborar uma nova marca, tá? Aí a gente vai ver aqui que a gente tem essa questão de elaborar uma nova marca e também a gente tem também a parte que a gente vai ver aí da fusão, que é quando duas empresas se juntam para formar uma terceira empresa, que aí é o conceito da fusão. Tá? Aí, na fusão, essas empresas que estão se fundindo, né, elas deixam de existir para poder se tornar uma ou duas novas empresas. Aí é novas empresas mesmo, gente. Não são novas marcas, são novas sociedades, novos CNPJs. Tá?
que a gente vai falar aqui. Então, olha só, na incorporação, só para a gente poder fechar, né? A incorporadora, né? Ela absolve completamente aí a empresa B, né? E se transforma em um todo, né? Ela vai engolindo, engole essa B para ela se tornar uma outra maior, mais robusta, mais forte. Tá certo? Certo, professor. Certo. Só corrigindo, a Ok, professora. fusão é da Antártica com a Brahma. Ah, beleza, tá vendo aí, ó? Porque assim, gente, eu sou péssima, tá? Para essa questão da cerveja. Então, vocês ajudem aí. Então, olha só, vamos ver agora, assim, na prática, tá? A gente tem na tela o balanço da empresa A, que é incorporadora, e é o balanço da empresa B, que é incorporada, né? Temos aí valores do ativo circulante, do não circulante, que vai a soma dos dois, totaliza aí o nosso ativo, e também os valores de passivo, né? Aqui, circulante, não circulante, patrimônio líquido, tá? Então, esse aqui é o balanço inicial dessas duas empresas, tá? Quando a gente vai fazer a incorporação, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que a gente precisa formar aquele comitê, tá? E dentro desse comitê, a gente vai estabelecer que na sociedade B, para a gente poder fazer as transferências dos bens, lembra que a gente forma o comitê. Os gestores da empresa B, né, os administradores, elas têm que dar autorização para os administradores da A para ela fazer toda a transferência do negócio, né, dos saldos de ativo, de passivo, né, que nomeou o perito e fez as avaliações. Então, gente, contabilmente, nos lançamentos, o que a gente precisa fazer? É uma coisa mais simples do mundo. Lá na empresa B, o que a gente precisa fazer? Nós vamos abrir uma conta no ativo e uma conta no passivo. Pode dar o mesmo nome lá, de conta de incorporação, ou saldos de incorporação, tá? Que é a conta. Então, o que nós vamos fazer? Todos os valores de ativos da empresa B, se eu estou eliminando a empresa B, o que eu vou fazer? Eu faço um crédito nas minhas contas de ativo. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta banco, eu vou incorporar a conta do banco, eu vou creditar a minha conta do banco e eu vou debitar a minha conta de incorporação. Se eu tenho lá um imóvel no meu ativo não circulante, né? O que eu vou fazer? Eu credito essa minha conta de imóvel e debito a minha conta de incorporação. Faço isso para todos os meus saldos do ativo. E a mesma coisa, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa para os meus saldos de passivo. Só que do passivo, como meu saldo é credor, para eu transferir os meus bens, eu vou fazer um débito, porque ele vai ter que deixar de existir ali na sociedade B, tá? Então, eu debito os meus passivos e credito essa conta de incorporação. Tá? Pode ser lá, conta de incorporação com a sociedade A, ou o nome que vocês quiserem, tá? De maneira que todos os saldos de ativo e de passivo da sociedade B, eles já estejam zerados ali no balancete. No final, gente, o que vai restar? Vai restar um saldo aqui de ativo, né, dessa conta de incorporação, e uma conta aqui, ó, de conta de incorporação, do passivo. Aí, gente, aqui. E a conta do meu passivo, tá? Essa mesma tela aqui mesmo, a minha conta de incorporação. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? No final, eu vou simplesmente confrontar essa minha conta aqui, o saldo da minha incorporação de ativo e o saldo de incorporação do meu passivo. Se eu tenho mais direitos, eu vou ter meu débito maior. Se eu tiver mais obrigações, o meu
crédito vai ser maior, né? E eu vou incorporar na sociedade A ali aquele valor, tá? Então, quando a gente for fazer a baixa do patrimônio líquido, tá? O que a gente vai fazer? Se eu pegar 21 aqui, menos 7, dá quanto? 14. 14, né? Esse 14, ele tem que ser exatamente o valor do seu patrimônio líquido, tá? Que, na verdade, por que ele tem que ser, gente, o mesmo saldo do patrimônio líquido? Isso aqui é equação patrimonial. Se eu debitei, se eu baixei, creditei todos os meus ativos, a equação patrimonial é ativo tem que ser igual a passivo mais patrimônio líquido, não é? E aí que a gente tem a soma de ativo igual a passivo. Concorda? Concorda, gente? Explica de novo, por favor. Equação patrimonial, simples, né? Como que a gente calcula o saldo do nosso passivo? A gente sabe que ativo tem que ser igual a passivo. Concorda? Ativo não é igual a passivo? Beleza. O nosso passivo, ele é formado por quê? Por passivo circulante e passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. Concorda? Sim. Beleza. Então, se eu tenho ativo mais passivo circulante e não circulante, a minha diferença tem que ser exatamente o meu patrimônio líquido. Concorda comigo? Concordo. Que é uma equação patrimonial? Sim. Simples. Então, se aqui, olha, a gente já fez toda a baixa de ativo menos passivo circulante e passivo não circulante, a minha diferença ela tem que ser o patrimônio líquido. Necessariamente ela tem que ser, porque isso é a nossa equação patrimonial, que são os 14 mil aqui. Como a gente já chegou nesse valor do patrimônio líquido, a gente também precisa transferir esse patrimônio líquido para a empresa A, o que a gente faz? A gente debita o patrimônio líquido, eu debito porque o meu patrimônio líquido, o saldo dele, a natureza dele é credora, então se eu quero diminuir ou acabar com ele, eu vou fazer um débito. E eu credito aqui nessa conta de incorporação, que vai ser literalmente o saldo dos 21 menos o 7. E aí a gente fecha essa equação patrimonial. E aí, quando a gente chega nesse ponto aqui, todos os ativos e todos os passivos da sociedade B, ela já deixou de existir. Porque aí depois a gente pega essa conta aqui de incorporação e transfere 100% lá para a sociedade B. Aí você, dentro do patrimônio, do balanço patrimonial, você já não tem mais nenhum saldo da empresa A, da empresa B, porque já está tudo lá na empresa A. Entendido? Professora, Ou não qual é a entendeu? natureza da conta de incorporação? Como é que é? A natureza da conta de incorporação. Na verdade, inicialmente, ela não vai ter uma natureza, né? Porque a gente precisa abrir uma conta de incorporação aqui no ativo e a gente precisa abrir uma conta aqui de incorporação no passivo. Ou, se não, você pode, por exemplo, abrir somente uma conta de incorporação e vai fazendo todos os lançamentos lá naquela conta, tá? Normalmente, essa conta de incorporação, ela tem que ser o valor do seu patrimônio líquido, porque ela vai ser, na verdade, aquele valor que vai ser transferido literalmente para a empresa que está sendo incorporada, né? Para a incorporadora. Então, vai depender. Ela pode ter tanto a natureza devedora quanto a natureza credora. Vai depender da situação patrimonial da empresa que você está incorporando. Tá? Porque, na verdade, essa conta de incorporação, ela é simplesmente uma conta de compensação. Ela não tem, na verdade, uma natureza definida.
É só mesmo, igual, por exemplo, a apuração do resultado do exercício, o ARI. Qual que é a natureza do ARI? Qual é, gente, a natureza da conta de apuração do resultado do exercício? Resultado. Então, qual que é a natureza? A conta de resultado. Tá, mas a conta de resultado. A conta de resultado, Vixe, professora. qual que é a natureza? As contas de resultado, a gente tem conta de natureza devedora e conta de natureza credora, não é? Essa conta de apuração do resultado do exercício, qual que é a natureza dela? Credora? Credora? Mas se a empresa tiver um prejuízo? Aí ela passa a ser devedora. Aí passa a ser devedora. É aí que eu queria chegar, né? Na verdade, a conta de apuração de resultado do exercício, ela não tem uma natureza. Por quê? Porque ela pode ser tanto devedora quanto tanto credora, né? E essa conta de apuração do resultado do exercício é o que a gente chama de uma conta de compensação, porque ela pode ser tanto devedora quanto credora. Vai ser a mesma coisa, gente, essa conta de incorporação. Ela é uma conta de natureza compensatória, então ela não vai ter nenhum saldo, nem vai ter uma natureza devedora, nem uma natureza credora. Tá? Ela só serve para a gente poder apurar qual que é o resultado final dessa incorporação, que a gente vai transferir aqueles direitos e obrigações para a sociedade que está incorporando. Ou seja, ela vai ficar do lado oposto de acordo com o meu patrimônio líquido, é isso? Isso. Ela vai ser, na verdade, né, uma conta oposta do seu patrimônio líquido, porque no final a gente vai ter que baixar o patrimônio líquido ali na empresa que está sendo incorporada e vai ser transferido para a empresa que está incorporando. Que no nosso caso aqui, olha, tá vendo? O que que ela ficou? Ela ficou uma conta de natureza, o quê? Credora. Credora. Tá? Porque aí é literalmente o saldo ali que está sendo transferido para a empresa que está incorporando. Se no caso o meu patrimônio líquido fosse credora, ela seria devedora. É isso. Isso. Na prática, sim. Beleza. Entendido, pessoal? Entendido. Beleza. Então, olha só, isso a gente falou da sociedade B transferindo lá, né? Todo o valor, patrimônio líquido dela lá. E como que a gente vai contabilizar lá na sociedade A, que é a empresa que está recebendo esses valores, né? A gente fez lá, a gente tem uma conta de incorporação também lá na sociedade B, tá? Que vai receber em contrapartida aqueles valores todos. Então, olha só, aqui na sociedade B, eu credito aqui o ativo circulante 5 mil, não circulante 16 mil. Lá na A, o que eu faço? Eu debito o ativo circulante, não circulante. Ou seja, tudo que acontecer lá na sociedade B, que a gente está transferindo lá para A, ele vai ser o espelho lá na B. Por quê? Se na empresa que eu estou, que está sendo incorporada, eu credito o ativo circulante, lá na empresa que está sendo a incorporadora, eu debito, tá? Se lá o meu passivo da empresa B, vou fazer um débito para poder transferir para a sociedade A, lá na sociedade A, eu vou fazer um crédito, que foi o que aconteceu aqui, tá? E na hora de fazer a transferência do patrimônio líquido, né? Qual que vai ser a diferença aqui, né? Lá na sociedade A, porque na sociedade B, o que a gente fez? Debitamos o patrimônio líquido e creditamos essa conta de incorporação, não foi? Foi isso? Foi. Na sociedade A, o que vai acontecer?
essa conta que a gente creditou lá na B, que foi a conta de incorporação, em 14 mil, a gente vai debitar ela, que aí ela morre, e esse valor é transferido para o capital social da empresa A que está incorporando ela ali. E aí, nesse momento, o que a gente faz? A gente extingue completamente essa empresa B e ela literalmente deixa de existir, existindo somente a empresa A. Entendido? Entendido. É assim, gente, elas são lançamentos simples. É só a gente pensar que o seguinte, tem que ser o espelho. O que aconteceu? Os lançamentos que eu fiz na B, que está sendo incorporada, eu vou fazer o inverso lá na sociedade A, que está sendo incorporadora. Eu simplesmente estou transferindo os meus ativos, os meus passivos para uma outra empresa. E aí é equação também patrimonial e de débito e crédito simples. Se eu debito uma, eu credito a outra. Se nessa outra eu credito uma, eu debito a outra. Tá certo? Entendido, professor. Entendido mesmo, gente? Certo? Agora vamos ver como que fica esse balanço toda da sociedade A após essa incorporação. Se a gente voltar aqui, olha, no balanço inicial, né? O que a gente vai acontecer? Vai acontecer como se fosse, né? Entre aspas, a gente vai aprender isso um pouco mais à frente, vai ver que existem algumas regras, né? Mas é como se essas duas, né, se consolidassem em uma só. Então, aqui, se eu tenho um patrimônio líquido, se eu tenho um ativo de 18 mil, eu incorporei mais 5, eu tenho que ficar com 23. Certo? Se eu tenho um ativo não circulante de 62, eu vou incorporar 16, eu vou ficar com 78. E assim sucessivamente, né? Então, aqui, olha, como que vai ficar esse balanço aqui da sociedade A depois da incorporação. Eu passo para um ativo circulante de 23 mil, o não circulante para 78 e um total de ativo de 101. Por quê? Eu simplesmente pego todos os saldos da empresa B e transfiro para a empresa A, que é que está sendo incorporado, que está sendo a incorporadora. Entendido? Entendido, professor. Entendi. Facinho, não é? Bem facinho, né? E a fusão, gente? O que vocês pensam ser a fusão? O que vocês acham que pode ser uma fusão? A junção de duas empresas? Isso, né? Quando a gente vai fundir alguma coisa, a gente pega, né, duas empresas, né, empresa A e empresa B, que elas têm interesse em comum e elas se resolvem, né, unir, né, para poder se transformar em uma terceira. A diferença da fusão para a incorporação é que, né, na fusão vai existir uma outra terceira e a empresa A e a empresa B, elas vão ser extintas. Elas vão completamente desaparecer, tá? Elas não vão mais existir, que é diferente no caso lá da incorporação, que na incorporação a sociedade que está incorporando, ela continua existindo, tá? Na fusão, não. Na fusão, existem duas empresas que querem se unir para se transformar em uma outra, tá? E aí, essas duas que se uniram, elas deixam de existir, tá? E todo o patrimônio, todos os ativos e os passivos dessas duas empresas A e B, elas são transferidos também para essa nova sociedade, que será essa sociedade C, tá? Os protocolos, gente, de acordo com a legislação, eles vão ser muito semelhantes, tanto para fusão, quanto para incorporação e para cisão também, que a gente vai ver. Tem que se montar, né, uma comissão que vai fazer todos os protocolos de acordo com a legislação, tá? De tudo aquilo que tem que ser observado nessa fusão.
E aí, essa comissão, né, esse protocolo, vai se nomear também os peritos que vão fazer as avaliações, tanto dos ativos quanto dos passivos e do patrimônio líquido dessas duas sociedades, tá? E aí, esses peritos, eles vão apresentar os laudos de avaliação do patrimônio dessas empresas, né? E aí, o que vai acontecer? Esses administradores, os administradores da empresa A e da empresa B, eles vão convocar os sócios, né, os acionistas dessas duas empresas para uma assembleia, né, que aí eles vão tomar conhecimento que já foi constituída essa comissão, já foi aprovado, os peritos já fizeram todas as avaliações para eles literalmente iniciar esse processo de fusão, tá? E também, inclusive, para poder tomar conhecimento e para poder resolver sobre os assuntos da criação dessa nova sociedade que vai surgir ali com a fusão dessas duas empresas, tá? E aí, depois que isso acontece, essa assembleia, né, é constituída essa nova empresa, né, essa nova sociedade ali, que vai incumbir ali aos administradores, né, promover ali todas essas transferências, né? Na verdade, assim, não vai ser a transferência na fusão, né? Mas essa junção desses dois patrimônios para poder criar essa terceira empresa, tá? E quando todo esse processo também de fusão, de união desses dois patrimônios líquidos estiver finalizado, também será necessário fazer o arquivamento, né, nos órgãos competentes, tanto da empresa A quanto da empresa B, que vão ser extinguidas nessa fusão. Tá certo? Entendido? Sim. Professora, Ah, mesmo a atividade fim sendo diferente, isso não tem importância, não tem? não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. É porque na aula de planejamento o professor falava muito na junção, na fusão do Mercado Livre com a Vacto, acho, eu não lembro o nome, que é a empresa que faz o frete, né? E o Mercado Livre é que vende. Aham. Não tem nenhum problema. Você pode acontecer a fusão de qualquer empresa que quiser, entendeu? Até porque na fusão ela vai existir, vai transformar em uma terceira. Então, por exemplo, duas empresas de ramos distintos, né, ou concorrentes, elas podem se unir para poder começar um outro negócio, de uma outra atividade. Tá? Isso não quer dizer que tem que ser da mesma área, não. Tá? E serve para os três aspectos? Serve. O que acontece, gente? Todas as vantagens que a gente falou da incorporação, ela também a gente pode replicar no caso para fusão. Tá? Na fusão aí, essas empresas elas podem ganhar mercado, elas podem ter uma alavancagem competitiva, porque elas podem reduzir custos, ela pode reduzir mão de obra, tá? Porque ela pode também ganhar uma fatia enorme do mercado. Então, a gente não precisa, né, simplesmente limitar tanto a fusão quanto a incorporação a empresas da mesma atividade, não. Claro que o mais comum é que empresas do mesmo setor façam esse tipo de combinação de negócios, tá? Normalmente é o mais comum, mas não necessariamente vai acontecer sempre nas mesmas atividades. Tá? Isso não é uma condição para poder acontecer, nem a fusão, nem a incorporação. Entendido? Entendido, professora. Sim. Pergunta, professora. No processo de fusão, existe um tempo, assim, existe um prazo? Tem como definir um tempo que isso dura? Como assim, a fusão? Isso.
Vamos supor, não tem um prazo, não, entendeu? Mas, gente, não é um processo simples, não, tá? E quando a gente fala assim, vamos montar a assembleia, né? Vai ter aquela comissão, vai ter o perito, gente, isso demanda tempo, tá? A gente vai ver aqui, olha, sobre essa questão de fusão, que às vezes tem que entrar com processo no CAD para poder aprovar esse tipo de fusão, tá? E até mesmo de incorporação, tá? Por quê? Porque isso pode afetar, inclusive, a livre concorrência do mercado. Por exemplo, quando grandes gigantes elas acabam se unindo para poder ganhar mais espaço no mercado, às vezes elas vão ficando tão forte, que ela vai fazer com que o mercado acaba se tornando um monopólio. E não, monopólio é completamente proibido na legislação, não só brasileira, mas normalmente no mundo inteiro. Tá? A gente não pode mais trabalhar com monopólios. Então, é um processo desgastante, né? É um processo estratégico longo, que não é simplesmente tão fácil assim, como falar, vou unir duas. Não, tá? Tem todo um processo que tem que ter uma avaliação de mercado, tem que consultar os órgãos competentes, o CAD ele tem que aprovar, porque ele vai fazer um estudo para poder saber se ainda vai ter concorrência ou não, se aquelas duas empresas, ao serem incorporadas ou ser fundidas ali, se elas vão se tornar um monopólio ou não, tá? Isso aconteceu recentemente com a fusão. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, né? Da Localiza com a Unidas. Vocês ficaram sabendo? Acho que vai ser estudado pelo CAD ainda, professor. Isso, que aí elas literalmente, né? Elas já acertaram a fusão, né? O que acontece? Elas já anunciaram que vão fundir as suas atividades. São duas gigantes no mercado de aluguel de carros, né? A Localiza as duas vão fundir para poder se tornar uma nova empresa. Que é o que vai acontecer aqui. Eu ainda não tenho, por exemplo, o nome dessa empresa, que eu ainda não sei, né? Que ainda eles não divulgaram no mercado, mas as duas estão se unindo para poder se transformar aí nessa terceira empresa, né? E aí, depois vocês vão observar aí no mercado que a Localiza e a Unidas elas vão deixar de existir, porque a proposta foi uma fusão. Tá? E até chegar, gente, nessa proposta e fechar, falar assim, não, nós acertamos aqui, vamos fazer a fusão, né? Tem todo esse estudo do mercado, porque são duas gigantes. Será que as outras vão conseguir concorrer com elas? Porque elas vão ficar muito mais fortes, tá? Aí acaba sendo uma concorrência desleal. Então, aí que entra os órgãos competentes, por exemplo, como o CAD, tá? Que aí o CAD vai avaliar se elas vão poder fazer essa fusão ou não. Porque se for lesar o mercado, os órgãos competentes eles não vão aprovar. E aí, todo esse processo, gente, é moroso, tá? Porque existem todos esses aspectos aqui legais e jurídicos que vão, assim, entre aspas, atrasando um pouco mais o processo, né? Mas as empresas, companhias, normalmente, elas tendem a fazer algo que seja, tenta fazer o que for mais rápido para ela, entendeu? Por quê? Porque ela não tem interesse de ficar tanto tempo ali nesse processo. Mas não é um processo simples, é um processo bem moroso, bem burocrático, tá? Principalmente para a gente também aqui na parte da contabilidade. Por quê? Aqui nos lançamentos contábeis, né, gente? Aqui de exemplos e tudo, são lançamentos mais simples de serem feitos. Então, vamos imaginar duas redes grandes de supermercado que resolva se unir. Gente, fazer a avaliação de todos aqueles estoques,
tá? É desgastante, é demorado, tá? Fazer toda a avaliação patrimonial, porque tem que saber quanto que cada patrimônio realmente vale. Aí entra, né, equipes de auditoria para fazer a due diligence. Então, demora, é um processo bem desgastante e moroso, tá? Então, não é tão facinho e simples assim, não. A gente precisa entender o processo e saber que é um processo também realmente que vai demandar um tempo, né, para isso tudo acontecer. Então, continuando aqui, olha, na fusão a gente tem essas duas empresas, né? Empresa A e empresa B. Então, o que elas vão fazer? Elas vão se unir, né? Elas estão aí literalmente se unindo para ela se transformar em uma terceira, né? E aí, essas duas empresas, a A e a B, elas vão literalmente deixar de existir, que é diferente da incorporação, que na incorporação apenas a empresa incorporada ela deixa de existir. A incorporadora ela continua existindo. Na fusão, as duas que estão se fundindo deixam de existir para se transformar em uma nova empresa. Ok? Ok, pessoal? Ok, professora. Ok. E aí, como eu falei, né, sobre a questão do CAD, para que essa fusão ela ocorra, ela tem que obrigatoriamente, tá, gente, ter a anuência do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tá? Que não sei se quando vocês estudaram lá direito comercial, né, se vocês aprenderam isso, que ele é um órgão que ele vai literalmente trabalhar na defesa econômica dos mercados. Então, ele só vai permitir desde que o mercado, a livre concorrência, ela não seja afetada, tá? Então, olha só, vamos ver aí os nossos exemplos aí no nosso balanço, tá? Aqui, no caso da fusão, ela vai ser, eu acho, até um pouco mais simples do que a incorporação. Por quê? Como a gente vai unir dois patrimônios líquidos para duas empresas, né? Dois patrimônios para poder formar uma terceira, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui o ativo da empresa A mais o ativo da empresa B. Esses dois vão se unir para poder formar essa nova empresa. Então, aqui a gente simplesmente vai literalmente unir os valores, unir as empresas, né? Vai pegar todos aqueles valores que a gente tem, todo aquele patrimônio e transferir literalmente para essa empresa C. Tá? Então, é mais fácil do que, eu falo assim, em aspectos contábeis, tá, gente? Do que no caso da incorporação, que na incorporação você tem que ir transferindo todo para uma conta compensatória, e essa conta compensatória, no final, que ela vai transferir ali o patrimônio, tá? Na fusão, não. A gente tem as duas empresas que vão literalmente se unir, vão se consolidar, vão somar para poder formar uma terceira empresa. Tá bom? Tá certo? Certo. Dúvida aqui, gente? Dúvida? Não, essa é a mais fácil. Não é mais fácil. Um exemplo, né, gente? A fusão do Itaú com o Unibanco, né? Que também aí, né, já tem um certo tempo, mas é algo que a gente consegue também ter uma visão mais clara, né? Que antigamente existia só o Banco Itaú e existia o Unibanco. Alguém lembra do Unibanco? Ou só eu? Eu lembro até do Crédito Real, gente, pensa bem. Lembro até do Benji. Então é o seguinte, né? Existia o Banco Itaú, existia o Unibanco, né? E em novembro de 2008 eles assinaram, né, esse contrato de fusão. Então eles literalmente se uniram para poder se tornar uma nova empresa, né? Que foi
se tornando aí a empresa que se chamou o Itaú Unibanco. Eu achei tão interessante dessa fusão que eles fizeram o quê? Eles literalmente usaram o nome das duas, né? Então, assim, a gente sempre fica lembrando dos dois bancos, a gente não esqueceu do nome deles, né? Então, você fica ali, o Itaú Unibanco, e literalmente se transformou em uma empresa só, né? Hoje, um dos principais bancos aqui, né, que a gente tem no Brasil de carteira. Aí o Itaú tem também o Santander, mas eu acho que, sinceramente, no mercado aqui brasileiro, os mais fortes seria Itaú e Bradesco. Não sei como que está hoje em relação à questão, o valor de patrimônio, a quantidade de carteira, né, de cliente do Banco Santander. Mas o Itaú é literalmente o Itaú Unibanco, né, gente? Porque não é só mais Itaú, mas é Itaú Unibanco. Ele se tornou literalmente uma gigante aí do mercado de operações financeiras do Brasil. Tá? Dúvida? Alguém Professora, quer? No caso da incorporação, lucros e dividendos são divididos com valores maiores e menores para cada uma ou não? Na incorporação? Não, na incorporação, o que vai acontecer? A gente não incorpora 100% ali aquela empresa? Sim. A empresa que está sendo incorporada, ela deixa de existir, ela não existe mais. Ah, entendi. Então, ali só os lucros de dividendos são só da empresa A. Aí, como eu disse inicialmente, né, vai depender do tipo de negociação que foi feita, né, nessa incorporação, se os sócios da empresa que estão sendo incorporados literalmente saiu da sociedade, passou só a empresa ali foi incorporada, ou se ele vai ficar no quadro societário ou não. Então, vai depender muito do tipo de negociação que vai ser feito, tá? Mas o que vai determinar é o patrimônio líquido, a quantidade de cotas que cada sócio vai ter ali naquela sociedade que foi incorporadora, tá? Que ficou mais robusta. No caso da fusão é que acontece isso. Isso, aí no caso da fusão, quando eles vão se fundir, aí também, gente, acontece essas mesmas questões, tá? Até você sentar, você negociar todas as formalidades, como que vai ficar, de repente, por exemplo, a empresa A é mais forte que a B, ela tem um patrimônio maior, como que vai ser, tá? E aí, na verdade, está se transformando em uma terceira. E aí, nessa terceira, elas têm que ter, na verdade, aqueles sócios ali. Então, nessa negociação que vai ser definido os percentuais de participação de cada uma dessas empresas, tá? Quanto que a empresa A e a empresa B, cada uma vai ter dentro dessa C aqui. Ah, entendi. Agora eu entendi. Tá. Aí, o que importa aqui, para a gente aqui, tá? No caso do conceito de combinação de negócios. Na fusão, as empresas A e B que estão sendo fundidas, elas deixam de existir e passa a existir uma nova, tá? Uma terceira. Tá Na certo. incorporação, a empresa A que incorpora a B deixa de existir e só passa a existir a empresa A, tá? Que são esses conceitos básicos de combinação de negócio que a gente precisa saber. Tá certo? Tá bom. Dúvida, gente? Até aqui? Não, para mim tá tranquilo. E a cisão, gente? Alguém já ouviu falar em cisão? Hã? Eu não. Não? Então, olha só. A cisão, até agora, o que a gente está falando? A gente está falando só o quê? De uma empresa que incorpora 100% uma outra, ou na fusão, uma empresa que se une a uma outra e que forma uma terceira, né? Na cisão, a própria palavra de cindir ela vai estar ligada à questão da divisão,
tá? Então, nessa cisão, o que pode acontecer? Uma empresa, ela vai transferir parcelas do seu patrimônio, tá? Para uma ou mais empresas, tá? Essas empresas, elas podem ser constituídas para poder receber esse valor que está sendo transferido, ou elas já podem existir no mercado, tá? E aí, dentro do conceito de cisão, a gente tem a parte que a gente vai ver de cisão total e cisão parcial. Quando acontece a cisão total, essa empresa que está sendo cindida totalmente, que está transferindo o seu patrimônio, ela vai deixar de existir, ela vai ser extinguida, tá? Quando ela fazer essa cisão parcial, a cisão parcial é quando ela transfere apenas parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, né? Ela não quer dizer que ela deixe de existir, mas ela fica um pouco menor, tá? Então, o que acontece? Ela pega e divide o seu capital, né? Parcialmente com outras empresas. Tá certo? E o que acontece? Vamos ver aí o que diz o parágrafo 1 aí do artigo 229, tá? Da Lei 6.404. A sociedade que absolver parcela do patrimônio da companhia cindida, ou seja, daquela companhia que foi dividida, né? Sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. Ou seja, sempre, pessoal, que há transferência de patrimônio, há também transferência tanto das obrigações quanto dos direitos, tá? Isso tanto na incorporação, quanto na fusão e também na cisão. Isso também tem que ficar claro aí, tá? No caso de cisão com extinção, que é quando normalmente acontece a cisão total, a gente vai ver, né? As sociedades que absolverem as parcelas do patrimônio líquido da companhia cindida, ou seja, as empresas que absolveram aquele patrimônio líquido, né? Ela vai suceder essa empresa que foi cindida, tá? Na proporção do patrimônio líquido transferido. Então, por exemplo, eu sou uma empresa A, tá? Eu vou transferir 20% para a empresa B e vou transferir 80% para a empresa C, tá? Quando eu transfiro isso, a empresa B, que eu transferi 20%, ela só vai suceder tanto na obrigação quanto nos direitos em 20%. A sociedade C, ela vai suceder nos direitos e nas obrigações dos 80%. Ou seja, é na mesma proporção do que foi transferido, tá? Então, tanto para os direitos quanto para as obrigações. Entendido como que acontece a cisão em si, para depois ir para a gente ir para a questão dos números, que a gente precisa entender bem o conceito primeiro. Essa está mais baseada naquilo que eu perguntei antes, né? Isso aí. Né? É como se fosse assim, você tem um pedaço de pão, tá? Você tem um pedaço de pão e você tem lá 2 filhos, ou igual 3 filhos, como eu tenho, né? Meus filhos gêmeos, você fala, meu Deus do céu, vou ter que dividir aqui esse pão em 3. Aí eu divido em 3 partes iguais. Se eu dividir em 3 partes iguais, né? E eu tô ali dando todo aquele pão, que é todo o meu patrimônio que eu tenho ali, esse meu patrimônio ele deixa de existir. Então, tenho uma cisão total com extinção ali do meu patrimônio, que era o pão. Se eu peguei esse pão e eu dei para cada um, né, transferi para cada um dos meus filhos, cada um recebeu 33,33% ali daquele pedaço do pão, né? Cada um recebeu a sua parte. E eles vão responder tanto nos direitos quanto nas obrigações, de acordo com o que cada um recebeu, ou seja, 33,33%. Agora, eu posso fazer também o seguinte, gente, nós vamos negociar aqui, eu só tenho um pão, mas eu também estou com fome. Como eu sou a mais velha, eu preciso comer mais, eu vou partir aqui esse pão no meio, vou ficar com meio pão,
e vou dividir esse outro pedaço de pão em 3 aqui para vocês. Ou, por exemplo, meu filho mais novo, olha, você ainda está novinho, tá? Você ainda vai ficar aqui com a mamãe, eu vou dividir essa outra metade aqui só para os 2 aqui e você vai ficar ainda comigo. Então, eu fiquei com uma parte, com 50%, ou seja, eu não deixei de existir, eu tenho meu patrimônio ali, que ainda é a empresa que foi cindida parcialmente, e aquele outro 50% que eu transferi para meus outros 2 filhos, né, que receberam ali em proporções iguais, cada um recebeu 25%, eles também vão ter 25% dos direitos e 25% também das obrigações, cada um deles. Entendeu? Sim, professora. Entendeu? Então, o que é importante a gente entender aqui é que essa cisão ela pode acontecer parcialmente ou ela pode acontecer totalmente com a extinção dessa empresa que está sendo cindida, tá? Então, vamos lá, olha. Tá certo. Oi? Professora, num processo de cisão, tem a contrapartida? Vamos supor, eu tenho uma empresa, eu quero me desfazer dela, aí eu vendo metade para outras 2 empresas. Eles me pagam um valor? Sim, você está transferindo ali. A gente vai ver aqui como que isso aqui acontece, tá? Mas, na verdade, você literalmente transfere aquele patrimônio ali para uma terceira, tá? Aí ele pode ser total ou parcial. Vamos ver aqui no aspecto legal, Patrick, você vai que essa sua pergunta, ela automaticamente vai ser respondida, tá? Então, olha só, olha, na cisão parcial, apenas uma parte do patrimônio da companhia cedida será transferido para as outras companhias, que é um desses aspectos aí que você tá perguntando, tá? Então, assim, vamos pegar um exemplo, que a gente tem a companhia A, que essa companhia A transfere 30% do seu patrimônio líquido para a conta da companhia B, tá? E 30% para a companhia A. E continua com 40% ali do seu patrimônio líquido, ou seja, você não deixou de existir, tá? Só transferiu ali para a companhia A e para a companhia B, tá? Enquanto a companhia B e C aumenta o seu patrimônio já existentes, né? Que ela pode já existir, ou ela pode, na verdade, você pode transferir aquele seu patrimônio ali para iniciar um novo negócio, tá? Uma nova empresa. Então, quando você transfere para uma outra empresa, mas não é simplesmente você doa, não é isso não. Você está transferindo e você está indo fazer parte dessa outra empresa. Você simplesmente está dividindo o seu patrimônio líquido para investir numa outra empresa. Uma ou mais, né? Entendeu, Patrick? Entendi, sim. Beleza. E a cisão total? Olha, na cisão total, todo o patrimônio da empresa cindida é transferido para uma ou mais companhia. Como eu disse lá, ela vai deixar de existir. Então, exemplo aqui, a empresa A transfere 50% do patrimônio líquido para a empresa B e 50% para a empresa C. Tá? Essa empresa B e a empresa C, ela pode aumentar, deixar mais robusto o seu patrimônio líquido, se elas já existirem, tá? Ou elas podem se tornar uma nova empresa, tá? Enquanto essa empresa A, que pegou todo o patrimônio dela e dividiu entre A e B, ela vai ser completamente extinta, tá? Porque ela simplesmente pegou tudo que ela tinha e transformou em 2. Tá? Então, gente, normalmente, quando acontece essa cisão aí total, tá? Ela vai lembrar muito a incorporação. Porque a incorporação, uma das empresas, né, a empresa que está sendo incorporada, o que acontece? Ela deixa de existir, não é verdade? A gente não viu isso no início da aula? Que na incorporação, a empresa que está sendo incorporada, ela deixa de existir.
Vimos, mas qual vai ser a diferença prática entre a cisão total e a incorporação? Qual que é a diferença prática? Que na incorporação, a empresa literalmente deixa de existir e vai existir só a empresa incorporadora, né? A que está ali literalmente absorvendo a outra. Na cisão total, o patrimônio líquido dessa sociedade, ela pode ser dividida entre uma ou mais empresas, tá? Na incorporação, normalmente é uma incorporando a outra. Então, todo o patrimônio dela vai para uma única empresa, que é aquela incorporadora. Na cisão, não. Na cisão total, você pega todo o patrimônio daquela empresa, você pode transferir ele para A, para B, para C, para D, para quantas pessoas você quiser. Para quantas empresas você quiser. Na incorporação, não. Existe uma incorporadora, uma única empresa incorporando. Ela pode incorporar também várias outras, mas ela vai pegar todo o patrimônio daquelas e vai incorporar no dela já existente. Na cisão total, não. Na cisão total, ela pode literalmente transferir, dividir aquele patrimônio dela ali para várias outras ali. Ou até mesmo criar uma nova empresa que nem existe para transferir parcelas daquele patrimônio dela lá. Beleza? Entendido. A única coisa que tem em comum é que, no caso da incorporação, as empresas incorporadoras elas são extintas e na cisão total também é essa que está sendo cindida totalmente, ela vai deixar de existir. Certo? Ok, professora. Entendido, pessoal? Entendido. Então tá. Aí, né, já falei aí da cisão total, que quando todo o capital ali da companhia ele é transferido literalmente para uma ou mais empresas que absorvem o capital ali e absorvem também em direitos e obrigações ali da empresa que está sendo cindida, né? Então, a gente tem aqui, olha, a empresa que está sendo cindida, tá? E ela pode pegar todo esse capital dela ali e transferir para A e transferir para B. Ela literalmente transfere ali e deixa de existir. Beleza? Beleza. Então tá. Na cisão parcial, gente, é aquela que a gente está falando aqui agora, né? Que é apenas parcela do patrimônio, né? Se eu quiser, eu posso transferir. Posso transferir parcela em valor, posso transferir parcela em percentual. Não, isso não importa. Eu quero transferir uma parcela para uma outra empresa, tá? Que vai ser responsável em relação a essa absorção aí do patrimônio, tá? Então, eu tenho aqui a empresa aqui, né, que sou eu, que estou sendo cindida aqui, e eu quero transferir 30% para a empresa B. Eu pego 30% do meu patrimônio e eu transfiro lá para a empresa B, tá? Então, por exemplo, aqui a contabilização aí na cisão, a gente tem aí o balanço aí, né, da empresa A que está sendo cindida. Então, tem aí uma empresa que tem um patrimônio, um ativo de 80 mil, um patrimônio líquido ali de 67 mil, tá? Quando a gente vai fazer os lançamentos, aí ele vai ser um pouco parecido com aquele lá da incorporação. Por quê? Eu vou abrir uma conta de cisão, né? E eu vou fazer essa transferência. No meu caso aqui, né, no meu exemplo, o que eu estou trazendo? Eu estou transferindo parte dos ativos da empresa A para a empresa B, tá? Então, é parte dos ativos. Então, eu tenho aqui, se eu estou transferindo parte dos ativos, no meu exemplo aqui eu vou transferir do ativo circulante, eu quero transferir 20.100 do meu ativo circulante. A lógica, gente, é a mesma. Se é ativo circulante, a própria natureza da conta é devedora. Se eu estou transferindo, eu vou fazer um crédito, né? E, em contrapartida, eu vou utilizar essa conta aqui também de compensação, que vai chamar a conta de cisão,
ou cisão, o nome que você quiser, desde que isso fique sinalizado para você que é a conta de compensação, onde você vai fazer a contabilização ali dos valores cindidos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, conta de cisão, débito e crédito, tá? Isso aqui lá na empresa A, tá? Quando eu for fazer a transferência do patrimônio líquido, que isso aqui eu estou fazendo lá no ativo. Quando eu for fazer a transferência do patrimônio líquido, pessoal, é a mesma questão. Eu tinha lá, inicialmente aqui, né? Aqui não está aberta a conta de capital social, mas vamos supor, vou colocar lá que é a conta de capital social, que é a parte do meu capital, do meu patrimônio que eu estou transferindo. Então, meu capital social, ele tem a natureza credora. Então, se eu estou transferindo, tirando da minha empresa, eu vou fazer um débito nela e eu vou fazer um crédito nessa minha conta de cisão, tá? Que, ou seja, eu pego e literalmente mato ali. Eu fico com menos aquele valor no meu patrimônio. E aí, quando eu pego e faço essa cisão ali, eu envio para essa outra empresa, eu tenho que ver como que ficou o meu patrimônio após a cisão. Então, olha só, voltando aqui no nosso patrimônio anterior. Se eu tinha 62 mil e eu transferi 20.100, quanto que eu vou ficar lá no meu ativo não circulante? 41.900. Concordam comigo? Eu não transferi 20.100? Pessoal, vocês estão aí comigo? Sim. Entendeu aqui por que esse ativo circulante está 41.900? Entendi. Beleza. E aqui, olha, o ativo não circulante, ele não modificou, continuou os 18 mil, o não circulante, o circulante aqui passivo, circulante, não circulante, a mesma coisa, e a gente também vai diminuir aqui 21.900, 21.100, desculpe, no nosso patrimônio líquido, tá? Então, aqui, olha, o não circulante continuou o mesmo valor, o passivo também aqui, circulante, não circulante, a mesmo valor, a gente diminuiu só a contrapartida aqui, que foi do patrimônio líquido. E a gente tem o novo balanço da empresa A após a cisão, que era de 80 mil, né? E passou a ser de 59.900 após a fusão, após a cisão. Certo? Essa cisão parcial. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Tem como saber que, por exemplo, a empresa A, ela vai fazer a cisão. Aí ela vai abrir a empresa B para transferir uma parte do seu recurso. Tem como saber que essa empresa B, ela é constituída apenas de capital de cisão? Ou se ela tem capital próprio? Tem como saber, exceto verificando no balanço patrimonial? Isso, só você verificando a situação patrimonial da empresa B, dessa empresa B. Aqui dentro do balanço da A, a gente não consegue ver, não. Os dados da B, não. Porque você simplesmente só fez a cisão, transferiu para aquela nova empresa. Você, entre aspas, tá, gente? Bem entre aspas, você está diminuindo seu patrimônio para poder transferir para uma outra empresa. Aí, se eu quero ver lá nessa outra empresa que eu estou transferindo, se a 100% do patrimônio líquido dela é a empresa A, ou se essa empresa B constituída tem novos sócios, só a gente pegando aquela constituição societária ali da empresa B. Só lá que a gente vai conseguir saber quem são os sócios da B. Tá? Porque você pode cindir, fazer essa cisão parcial, mas você pode ter um outro parceiro lá nessa empresa que está sendo iniciada, ou você pode entrar num negócio já, inclusive, existente, que já tenha, inclusive, alguns sócios lá, e você só está simplesmente entrando com um novo patrimônio, que essa empresa, da empresa B, no caso, né, estaria aumentando o capital social dela lá, com o ingresso de um novo sócio, que seria a empresa A. Entendi.
Entendeu? Respondido, Igor? Respondido. Dúvida, pessoal, aqui? Pessoal? Não, para mim não, professor. Tranquilo. Beleza. Então a gente fica por aqui hoje, com a nossa aula aí de combinação de negócios. Ok. Espero que vocês tenham gostado aí da combinação de negócios, que é bem legalzinho, né? Bem mais tranquilo, né? Né? Não deve ser legal, é para fazer, né? Na prática, a vivência mesmo, né, desses processos são um processo um pouco mais trabalhoso, né, gente? Mas a gente entendendo bem o conceito aí, como que acontece, é bem interessante aí a gente ver aí como que é o mundo, né, o mundo corporativo aí, ele se organiza e eles podem se reorganizar, que até mesmo é o tema, né, reorganização societária, para poder conseguir mais espaço no mercado e maior lucratividade. Beleza? Beleza. Então tá. Beleza. Então aí daqui a pouco eu já posto esse conteúdo lá no sistema faculdade. Agora nesse segundo tempo, né, eu vou disponibilizar o conteúdo da aula texto. O conteúdo da aula texto dessa semana tá também um pouco mais extenso, porque eu estou detalhando lá bem todos os aspectos legislativos do processo de cada um deles, da fusão, da incorporação, falando um pouco mais sobre essa questão da comissão, do período, como que ela funciona, tudo de acordo com a lei, tá? Ok, professor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Ok, tá bom? professora. Então, bom descanso aí para vocês e bons estudos. Obrigada, Tchau, boa boa noite, noite. professor. Tchau. Nada.